Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 9 e 10, que está escrito assim na palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que creem naquilo que você crê, aqueles que têm a visão que você tem, aqueles que, junto com você, compreendem os princípios da palavra do Senhor e buscam seguir esses princípios na sua vida. Mas o versículo 9, ele nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos ou desfalecermos. Será que é possível nós nos cansarmos de fazer o bem? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Você acha que é possível você se cansar de fazer o bem? Isso pode até parecer estranho, mas sim, nós podemos cansar de fazer o bem. O mundo oprime toda boa ação que aponta para Jesus Cristo. Como? Através da ingratidão, através do deboche, através da injustiça, através da falta de reconhecimento. Toda vez que nós não somos correspondidos por alguém, isso nos desmotiva e logo queremos chutar o balde, parar de ajudar, parar de fazer. Ainda mais se aquilo que nós estamos fazendo é para ajudar alguém que às vezes nunca reconhece, às vezes nunca agradece, às vezes nunca nem demonstrou algum tipo de amabilidade, reciprocidade ao nosso gesto para com ela. Não é verdade? Mas calma, nós precisamos trazer a nossa memória e nos lembrar que toda recompensa ela é dádiva de Deus e não dos homens. Então toda recompensa por aquilo que nós fazemos de bom, que agrada ao Senhor, vai vir como dom de Deus para a nossa vida. O ser humano pode não reconhecer, o ser humano pode não agradecer, o ser humano pode não ser recíproco aquilo que você está fazendo, mas Deus, Ele vê tudo e Ele traz a recompensa dele sobre nós. Nós somos salvos pela graça do Senhor e não pelos nossos feitos. Mas como nós amamos o Senhor e nós amamos o ser humano, nós devemos continuar fazendo o bem. Quando nós medimos o quanto vamos ajudar as pessoas, nós medimos as nossas bênçãos. Então nós devemos sim aprender a abençoar de forma que nós podemos. Às vezes, nós achamos que para abençoar alguém nós temos que fazer algo grande. Mas não. Às vezes algo pequeno é algo que alguém precisava. Por exemplo, teve uma época na minha vida em que eu não tinha condições de comprar misturas para minha casa. Eu passei um tempo de muita dificuldade financeira durante um tempo, né? No tempo que eu estava conhecendo ao Senhor, que eu estava aprendendo a depender de Deus. E às vezes uma pessoa chegava até mim e comprava um frango de supermercado, e me dava aquele frango de supermercado. Para aquela pessoa aquilo era pouco, né? Ai, Jaqueline, não sei nem se você vai gostar, mas eu senti no meu coração de te dar esse frango aqui, né? Tipo, era R$16, R$15 um frango. Para aquela pessoa, aquilo ali era tipo assim, pouca coisa. Para mim, era a comida que eu e o meu filho íamos comer de mistura a semana toda, até que Deus provesse alguma coisa de novo. Entende? Então, às vezes,
aquilo que nós estamos fazendo parece pequeno aos nossos olhos, mas para o outro é aquilo que ele precisa para suprir a sua necessidade. E assim, às vezes é a necessidade financeira, às vezes é uma necessidade emocional de ter alguém para te ouvir, para te acolher, para te abraçar, para dizer que vai dar tudo certo. Às vezes é uma condição emocional que você só precisa de alguém presente perto de você com uma palavra de consolo. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa dessa ajuda, que precisa dessa bênção e que você também pode liberar essa bênção sobre a vida das outras pessoas. Porque muitas pessoas que fizeram isso para mim naquela época, até hoje não sabem o que eu passei, o que eu estava passando, o que eu estava vivendo, porque era algo que era um tratamento de Deus para comigo. Então eu não me sentia liberada para poder estar falando para as pessoas aquilo que eu estava vivendo com Deus. Mas eu confiava em Deus e eu continuava abençoando as pessoas do jeito que eu podia. Eu não podia financeiramente, mas eu podia de presença. Então as pessoas que precisavam conversar, eu estava sempre lá. As pessoas que precisavam que eu fizesse algo para elas, eu estava sempre lá. Eu estava sempre à disposição para entregar aquilo que eu tinha para entregar no momento. Entende? Então Deus ele não vai pedir para eu e você entregarmos para as outras pessoas aquilo que nós não temos. Ele vai pedir para entregarmos com fé e confiança nele aquilo que nós temos para oferecer. E nem tudo é financeiro, gente. Às vezes nós pensamos que coisas boas que podemos entregar para as outras pessoas é só financeira e não é. Isso é um grande engano, uma grande mentira. O que mais as pessoas estão precisando hoje é de presença, porque dificilmente você tem presença. As pessoas, em vez dela ligar para a gente, ela só manda mensagem. As pessoas estão correndo o tempo todo, as pessoas não têm tempo nem para olhar para o seu rosto e dar um bom dia, uma boa tarde. As pessoas às vezes até perguntam se você está bem, mas já virando as costas e saindo. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Então, às vezes, o que Deus quer de você não é financeiro. Porque toda vez que a gente fala assim, ó, Deus está te pedindo uma bênção, está pedindo para você abençoar alguém, a gente já pensa no bolso, não é assim? E não é. Às vezes é um tempo seu. Às vezes é um dom seu fazer um bolo e levar para alguém, passar algum tempo com essa pessoa. Às vezes é você limpar a casa de alguém, às vezes é você lavar uma roupa de uma criança recém-nascida para essa pessoa. Nós podemos fazer muitas coisas pelas pessoas à nossa volta, basta a gente observar e nos colocarmos diante da necessidade do outro. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, Jesus fez o bem maior. Ele não fez acepção de pessoas, ele não mediu esforços para poder nos ajudar. Quando nós fazemos o bem sem esperar nada em troca, nós estamos verdadeiramente fazendo o que Jesus faria. Jesus Cristo não nos deu riqueza. Jesus Cristo não nos prometeu bênção sem fim. Mas ele nos prometeu que se nós permanecêssemos fiéis até o fim, ele nos daria a coroa da vida. Ele disse, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não nos poupou e não nos poupa do nosso crescimento próprio, da nossa dor própria, da nossa aflição própria, mas ele já venceu tudo aquilo que antes destruía o ser humano, para que nós possamos olhar para ele e seguir o exemplo dele. Então, quando nós fazemos o bem sem esperar nada em troca, nós estamos fazendo verdadeiramente o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo orientou os seus discípulos a praticar o bem sem alardes, sem fazer propaganda, sem fazer divulgação própria, a fim de serem honrados pelos seres humanos. E hoje em dia, o que nós vemos é isso. Às vezes as pessoas vão levar uma cesta básica para alguém, posta nas redes sociais, faz vídeo. Tudo bem que tem pessoas que trabalham com isso, então recebem ajuda para poder ajudar outros. Mas se você vai acolher alguém, se você vai visitar alguém, se verdadeiramente não for necessário, não divulgue. Sabe? Abrace, beije, faça carinho,
ser a palavra de ânimo que essa pessoa precisa, mas sem querer se autopromover em cima disso. Muitos poderão não reconhecer os nossos atos, mas Deus, que tudo vê, nos recompensará e nos dará alegria por podermos ajudar as outras pessoas. Lembre-se, Deus é justo, Deus é fiel e Ele permitirá que nós colheremos na hora certa tudo aquilo que nós fizemos de bom para as outras pessoas, porque nós estamos refletindo a presença de Deus em nós. Cada um dá o que tem. Se você tem a presença do Espírito Santo habitando dentro de você, você tem bênçãos para liberar sobre a vida das outras pessoas. Então converse com Jesus, fale com Ele o que passa no seu coração. Jesus Cristo, Ele é fonte de todo o bem. Faça todas as coisas como se estivesse fazendo por o próprio Deus, mesmo sem o reconhecimento dos seres humanos. Deus, Ele vê todas as coisas e Ele te recompensará no tempo certo. Renove as suas forças lendo a palavra de Deus. Ela é o combustível certo para continuar andando em fé e praticando o bem todos os dias. Pratique o bem sem expectativa, sem esperar nada em troca. Isso deixará leve a sua vida. E Deus, Ele te surpreenderá através daquilo que Ele vai trazer para a sua vida, para dentro de você. Porque toda boa obra que nós fazemos, todo bem que nós fazemos, ele não fica sem ser visto pelo nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra, que nos ensina a fazermos o bem em todo o tempo, a não desanimarmos, a não esfalecermos, a entregarmos, Senhor meu Deus e meu Pai, em todo o tempo e fazer o bem para as pessoas que estão à nossa volta. Bem esse que o Senhor fez por nós e em nós, antes mesmo de nós recebermos o Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós confessamos que às vezes nós temos ficado cansados e até mesmo desanimados ao fazermos, Senhor meu Deus e meu Pai, as coisas básicas que nós precisamos. Espírito Santo, nós queremos continuar praticando o bem e ajudando o nosso próximo. Acende em nós, Espírito Santo de Deus, uma chama que nos estimule a fazer mais e mais pelas pessoas que necessitam de ajuda e que cruzam o nosso caminho, que estão ao nosso redor. Do Senhor vem toda a força que nós precisamos, todo o amor que nós necessitamos, toda a bênção vem do Senhor e é do Senhor e é no Senhor que nós esperamos, Pai. Queremos fazer o bem, como o Senhor faz bem a todas as pessoas. Nos ensina a ter um coração igual ao do Senhor. Nos ensina a ter a mente de Cristo e que nós possamos espalhar, expandir o amor que o Senhor colocou dentro de nós. Porque está escrito na tua palavra que o Espírito de Deus, ele gera em nós o fruto do teu Espírito. E o primeiro desse fruto é o amor, Pai. O amor é o elo perfeito que fez com que o Senhor amasse a humanidade de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Então nos ajuda também a espalhar esse amor, nos ajuda a ser cheio desse amor, esse amor que preenche os nossos vazios, esse amor que acaba com os nossos medos, esse amor que preenche as nossas faltas, para que nós possamos, Pai, transbordar na vida dos outros esse amor, essa presença, essa alegria, essa paz, esse contentamento, essa plenitude que o Senhor tem colocado e estabelecido dentro de nós. Que nós possamos refrear as nossas expectativas e tirar as nossas expectativas dos seres humanos, do reconhecimento terreno, e que nós possamos colocar a nossa expectativa total no Senhor, para que do Senhor venha a recompensa, a bênção, o favor que nós tanto precisamos, Pai. Que possamos amar e sermos amados por todos que estiverem próximos de nós. Que assim seja, Pai. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado.
Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê um ótimo dia e um excelente final de semana. Fique com Deus. Um grande abraço.